Escolha uma carta. Em qual circunstância casar com um demônio parece uma ideia melhor que casar com um homem humano? Oi, eu me chamo Laura, mas por aqui vocês podem me chamar de Laures, e esse é mais um vídeo aqui nesse canal. My Demon, ou Meu Demônio Favorito, como foi traduzido pela Netflix, é uma série coreana e ela tem como protagonista a Do Do-hee, que é filha de um magnata coreano que acaba falecendo junto com a esposa, e eles deixam a filha órfã, que é adotada por uma mulher que era sócia dele, e essa menina acaba sendo criada num lugar com pessoas muito invejosas e oportunistas. Mesmo que todo mundo ali seja muito rico, ela acaba aprendendo desde cedo a lidar com pessoas não confiáveis. Acho que para resolver os problemas dessa galera, nem mesmo vários episódios de Casos de Família seriam suficientes. A questão é que, mesmo tendo uma vida financeira muito agradável, a Do-hee acabou crescendo num ambiente meio inóspito e quase que sem amor, fazendo com que ela se tornasse uma pessoa desconfiada, justamente por estar perto de tantas pessoas que desejam o seu mal. E essa desconfiança vai ser uma das principais características da personagem, uma vez que ela tem uma presença muito forte. Ela é uma pessoa muito jovem, mas que ocupa um lugar, um cargo muito alto. E para as mulheres sempre é muito difícil ser jovem, ser mulher e estar num cargo de poder. Então essa é uma parte muito interessante da Do-hee. Ela não é tão explorada assim, mas a gente já vê um tracinho de como mais ou menos que deve ser a sensação de passar por isso. E com isso a gente chega à carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz é uma carta que representa a figura feminina, mas não qualquer figura feminina, é uma figura de poder, de controle, de estabilidade. E eu acho que mesmo que a Do-hee tenha uma certa vulnerabilidade e várias outras questões na série, porque ela é a protagonista, então claro que ela vai ser uma personagem bem explorada, que vai ter muitas dimensões, ela pode sim ser representada pela figura da Imperatriz. O ponto aqui é que, mesmo sendo uma mulher rica e poderosa, a Do-hee sempre passou por vários pontos de dificuldade e vulnerabilidade, assim como diversas mulheres. Claro que ela tem muitas regalias, muito conforto e muitas coisas. Só que a gente pode perceber que, mesmo com todos esses privilégios, as mulheres ainda sofrem mais que os homens. Um paralelo muito interessante que a gente pode traçar é com a música The Prophecy, da Taylor Swift. Nessa música a gente nota uma reflexão sobre o destino, o desafio e as dificuldades de ser uma mulher poderosa, ou de ser uma mulher que tem destaque, uma mulher que as pessoas conhecem, que você até certo ponto não sabe se as pessoas estão se aproximando de você por interesse ou porque elas realmente gostam de você. Assim como na trajetória de Do-hee, a música expressa uma sensação de parecer estar destinada para um tipo específico de situação e uma tentativa de mudar essa história, mesmo que as chances sejam mínimas. Como eu já falei anteriormente, a Do-hee ela é apresentada como uma figura de poder, uma personagem rica, que tem muitos recursos, mas mesmo assim ela apresenta diversas vulnerabilidades ao longo da sua história. E uma dessas coisas é parecer cínica em relação ao amor, talvez por nunca ter realmente experienciado esse sentimento ao longo da sua vida, com a perda dos pais e com uma vivência constante com familiares e pessoas desagradáveis. 미리 말해두는데 나는 일이랑 결혼했어요. 남자한텐 관심이 1도 없. A Do-hee acaba precisando se casar como uma necessidade de proteção e não só de sentimentos. Então ela acaba tendo que fazer isso sem muitas perspectivas de sentimentos, amor ou qualquer outro tipo de coisa. Ela simplesmente precisava do casamento. Tanto porque era uma regra para que ela pudesse herdar o dinheiro que a Madame Ju deixou para ela, e também para que ela pudesse ter segurança. Ela realmente precisava de alguém ao lado dela para isso, uma vez que ela já sofria várias tentativas, até mesmo de assassinato, mesmo não sendo a herdeira. Então, depois passando por isso, as coisas ficam ainda mais complicadas para nossa querida Do-hee. Historicamente, muitas mulheres foram forçadas a fazer escolhas difíceis. E nesse caso, eu vou citar personagens históricos da literatura e não personagens reais, como no caso da Madame Bovary e Anna Karenina. Elas enfrentam tragédias grotescas, assim, se você conhece as histórias,
são muito parecidas e elas realmente lidam com esse tipo de expectativa social e sentimentos. Eles são tão conflitantes que o destino de ambas acaba sendo o mais trágico possível. Essas narrativas ilustram bem o quanto que é difícil, o quanto que é desgastante e o quanto que o psicológico dessas pessoas vai se ruindo com tantas perspectivas e tantas expectativas sobre as mulheres, fazendo com que as nossas escolhas sejam cada vez mais limitadas. E uma coisa muito interessante, até mesmo subversiva, que a gente acaba observando na história da Dorri, é que as pessoas ao redor dela eram todas tão ruins, tão cheias de coisas escondidas, cheias de problemas, cheias de questões contra ela, que a melhor escolha para ela acabou sendo o Won. Uma figura que talvez no nosso imaginário popular pareça a mais assustadora e mais terrível possível, seja a melhor escolha para ela. Claro que isso não é uma realidade, não está nem perto de acontecer uma coisa dessas, mas isso pode nos trazer uma reflexão muito interessante de como que a gente enxerga os defeitos das outras pessoas e os problemas a ponto de acreditar que uma figura bestial seria uma escolha melhor. Quanto que a gente está desapontado com a humanidade, o quanto que a gente não tem expectativa com as outras pessoas a ponto de achar isso uma coisa interessante. Isso não vem de agora, não é a primeira história que fala sobre isso. Mais adiante eu vou falar um pouco sobre algumas outras histórias que tocam nesses assuntos e talvez o motivo disso acontecer. Nesse caso, a gente vê que é como se fosse uma fuga da realidade, como se... sabe quando você tá muito puto com uma situação e você não quer que aquilo se repita mais? E você simplesmente cansou daquilo e você só quer uma coisa totalmente diferente. É mais ou menos isso, sabe? Acredito eu. E com isso a gente chega à próxima carta. Devil. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. No caso do The Devil, é óbvio, né? Porque é o próprio nome da série. Então, assim, não tenho muito o que dizer. Acho que as definições, as características do personagem em si já podem pressupor isso. Mas também eu acho que uma coisa interessante a se dizer é que nem sempre essa carta no tarô, eu pesquisei, eu não entendo muito disso aqui não, mas basicamente pode representar coisas positivas também. Um pouco de ambição, um pouco de algumas coisas diferentes do habitual, mas não necessariamente vão significar uma coisa ruim. A figura demoníaca tem sido parte da história em diversos aspectos e uma parte central das narrativas humanas, simbolizando sempre o mal, desde os primórdios das civilizações, associada ao caos, à tentação, à transgressão, a tudo aquilo que vai de encontro com o que é puro e bom. Suas representações variam em geral, mas em sua maioria se exemplificam pela figura da marginalidade, da humanidade exagerada, causando destruição e caos. Na Mesopotâmia, os demônios eram considerados intermediários entre os humanos e os deuses, e muitas vezes causavam danos e destruição ao longo dos intermédios dessas conexões. E aí, com o surgimento do cristianismo e do judaísmo, essa figura adquiriu um papel muito mais relacionado à tentação e à personificação do pecado. O demônio passou a ser visto como um anjo caído, cujo principal objetivo era desviar os humanos do destino divino. E a gente pode ver essa figura bem representada em algumas obras como A Divina Comédia, Paraíso Perdido e várias outras obras, questionando a natureza, o poder e a vontade humana. No entanto, ao longo dos séculos, essa figura foi tomando outras proporções, a ponto de se tornar quase que um anti-herói, como a gente pode ver na série Lucifer, ou até mesmo em My Demon, onde a gente vê um personagem multifacetado com várias características bem humanizadas. Apesar do nosso Guon ter uns traços clássicos dessas figuras imagéticas, ele acaba sendo um mocinho na história, transgredindo totalmente alguns desses aspectos citados, já que o personagem não se alinha com o mal personificado. Então esse personagem vai ter muito mais conflitos e semelhanças com o homem moderno. Então, de certa forma, ele não seria exatamente essa figura maléfica que a história transmite. Que o nome da história transmite, embora isso impacte bastante as pessoas que assistem, que pode sim influenciar o fato de uma pessoa assistir ou não a série. Eu acredito que sim. Com isso a gente chega à última carta.
os amantes. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Também ela pode parecer uma coisa positiva, mas pode não ser tão positiva assim. Ela meio que também simboliza o pecado, mas também simboliza uma escolha. Então são 3 cartas muito interessantes que estão totalmente ligadas a essa história. Em especial essas duas, porque a gente inclusive vê essas 2 cartas na própria divulgação da série. O que eu achei bem interessante foi justamente por isso que eu resolvi inserir esse recurso aqui. Vamos lá, né? Um demôniozinho desse não assusta ninguém. A paixão por seres bestiais pode ser vista em várias histórias, como em Crepúsculo ou até mesmo nos Mutantes. Tivemos queixas. A mulher rã grudava nos rapazes e colocava sua língua verde dentro da boca deles. Carência, seu delegado, carência, vontade de amar. E se faz presente em diversas alegorias, contos, histórias, ficções, livros, séries, filmes e um tantão de coisas que a gente já viu por aí. Afinal de contas, esses serzinhos fofinhos também merecem ser amados. Vamos combinar também, né? Na vida real tem cada traste que às vezes é melhor ela optar por um ser que você já sabe que não é boa coisa, que não é bom. E olha que o Gu-on tratava ela muito mal no começo da série também, que é uma coisa assim, que acontece muito nos doramas. Os protagonistas geralmente se odeiam, é aquela coisa de enemies to lovers, né? Mas não era um ódio assim, muito agressivo e tal. E é melhor que vocês não se gostem no começo do que no final. E aí a gente entra numa questão muito fundamental. Será que casar com um ser bestial é tão ruim assim mesmo? O que eu tô querendo dizer é que a ficção não tá tão distante assim da nossa realidade. No fundo, essas histórias tocam numa coisa muito presente na nossa atualidade, que seria meio que a falência do amor romântico. Na psicologia, o conceito de idealização dos parceiros é uma coisa muito presente na nossa sociedade, está cada vez mais alto. E claro, eu acho que eu posso apontar os doramas como um desses fatores, afinal de contas, quantas mulheres você não viu por aí comentando em vídeo de Song Kang, de Chao-no, outros atores coreanos falando, nossa, falando que trocavam o marido pelo cara, coisas assim, porque eles passam a imagem extremamente idealizada de um homem. Inclusive, eu tava até conversando com meu namorado esses dias sobre isso, ele tava falando, meio que criticando o female gaze, né, que é onde esses personagens se inserem. Um objetivo, assim, muito profundo de tentar agradar as mulheres de todas as formas possíveis. E eu falei no vídeo da comunhão que a mídia ela foi construída meio que nessa ideia de agradar os homens e quase todos os conteúdos que a gente vai assistir vão ser pautados nisso. E hoje em dia a gente vê uma coisa diferente, a gente vai vendo que estão surgindo outros conteúdos voltados para as mulheres. Então, os doramas, eu acho que eles são, tipo, o nível máximo disso. A gente vê características de coisas que estão ali para tentar atrair as mulheres. Então, homens muito bonitos, com características que as mulheres acham pertinentes no parceiro e bem exacerbadas mesmo. Eu vi uma entrevista no Fantástico com um ator de dorama, agora no momento eu não lembro o nome dele, porque não é um dos atores que eu consumo muita coisa, acho que eu nunca vi nenhuma série dele, nem nada, então me perdoem pela ignorância, mas eu vou colocar o nome dele aqui. E eu achei interessante porque ele falou bem assim sobre isso, porque é uma coisa que a gente já sabe que é real. Não existe amor igual o amor dos doramas, sabe? Não existe um homem como o homem dos doramas. Então, assim, essa idealização tá bem presente nisso. Então, é um reforço. Tanto que até um demônio é idealizado, sabe? Que romance é esse que os K-dramas oferecem pras pessoas? Como é esse romance? Ele existe? Acredito que eles retratam um amor que até pode existir, mas que é muito raro. Quando as pessoas assistem, querem algo fantasioso assim, ficam contentes com o que vem. Se fosse realista demais, penso que não seria tão agradável. Não só nesse dorama, tem outros doramas que idealizam outras personalidades, como a desgraça, por exemplo. Eu não tô dizendo que isso é ruim, isso é legal, porque até certo ponto é uma transgressão também, porque a gente tá vendo conteúdos feitos para as mulheres, isso é muito bom. A gente vê uma coisa que é feita pra gente é muito legal, porque você vê um cuidado, você se enxerga ali, você consegue se identificar com muito mais facilidade. Mas também tem uma problemática aí, essa idealização exagerada das pessoas, das personalidades, das convivências, dos relacionamentos.
são muitas coisas que estão aí presentes. A gente acaba se inserindo numa bolha e fica nisso mesmo. Então, no final das contas, imaginar um ser bestial ou sobrenatural como alguém que vai te salvar, ou como alguém muito melhor do que aqueles seres humanos que estão ali perto de você, é uma coisa até fácil de acontecer, né? Então, assim, vamos entender um pouquinho a Dorri. Acho que a gente meio que já sabe exatamente por que ela tomou essa decisão e por que ela fez isso. Meio que a gente lida com isso todos os dias. A gente meio que escolhe esses personagens incríveis, absurdos, todos os dias. Quando a gente vai assistir uma série, quando a gente comenta uma coisa absurda dessa. E é basicamente a realidade que a gente tá hoje em dia. E na filosofia a gente pode puxar a ideia do Schopenhauer, que dizia que o amor reside meio que nessa ideia, nessa idealização, nessa criação de uma pessoa que existe apenas na sua cabeça. E que o amor é muitas vezes uma ilusão e acaba escravizando a gente naquilo, que é realizado através das nossas necessidades biológicas. Então é tudo meio que um ciclo, sabe? E tudo meio que químico, tudo meio que biológico. É uma coisa como se fosse natural, mas ao mesmo tempo totalmente influenciado pela cultura em que a gente está inserido nos dias atuais. Então, no final das contas, pelo menos no caso da Dorri e no caso desse romance em específico, casar com um demônio talvez não seja uma escolha tão ruim assim, e talvez não esteja tão distante do que a gente já tem vivido nos nossos dias. Bom, gente, o vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa um like, comenta, se inscreva e não deixe de compartilhar esse vídeo com outra pessoa que pode gostar também.